Fala galera, positividade? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, hoje novamente gravando um vídeo para vocês, alunos do nono ano. Esse vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre apresentação de resultados através de gráficos. Um assunto muito importante, porque no futuro, quando vocês forem fazer um Enem, obviamente, vocês vão se deparar com situações, com problemas relacionados à interpretação de gráficos. Então, é bom que vocês fiquem bem atentos aí às explicações, porque eu vou estar falando aqui de diversos tipos de gráficos. Inicialmente, eu estou trazendo para vocês uma situação-problema. Vejamos. Para uma pré-avaliação do desempenho dos candidatos em um exame vestibular, foi selecionada uma amostra de 80 provas. Então, eu tenho uma tabela aqui. Essa tabela representa o desempenho desses 80 candidatos. Certinho? Que foram 80 provas. Então, eu tenho na primeira coluna aqui, eu tenho as classes, que são as notas, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na segunda coluna, eu tenho a frequência absoluta, que são os números dos alunos, certo? A quantidade de alunos, 8 alunos. Por exemplo, nota 4. 8 alunos, nota 5, quem tiraram nota 5 foram 17 alunos, nota 6, 24 alunos, nota 7, 20, nota 8, 11, totalizando 80, no caso, o número de alunos que fizeram a prova. E no outro lado aqui da tabela, na outra coluna, nós temos a frequência relativa. O que é isso? É a porcentagem. Então, eu já expliquei isso anteriormente para vocês numa outra aula aí, certinho? Quem tiver dúvida, vai dar uma olhada naquele vídeo que fala exatamente sobre essa questão da frequência absoluta e da frequência relativa. Eu vou só dar uma relembrada aqui para vocês como obtém a porcentagem. Vou fazer só o primeiro caso aqui. O aluno, no caso, a nota 4, tivemos 8 alunos. Deixa eu acionar aqui a caneta. Okay? Então, como é que você vai encontrar a porcentagem? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 8... que for a quantidade de alunos que obtiveram a nota 4. Eu vou pegar 8 e vou multiplicar por quem? Por 100. Porque eu estou falando de porcentagem. O todo da porcentagem, claro, é 100%. Vou multiplicar por 100. E aí eu vou dividir pelo total da frequência, que foram quantas provas, quantos alunos fizeram essas provas? 80. Beleza? Ok. Aí eu vou ter o seguinte. 8 vezes 100, obviamente, 800. E aí eu vou fazer a divisão por quem? Por 80. Certinho? Beleza. Para ficar mais fácil, eu posso cancelar um zero no numerador e também um no denominador. Vai ficar 80 por 8, dá 10. Beleza? 10%. Então aí... eu encontrei a frequência relativa da nota 4. Se eu fosse fazer da nota 5, eu teria que pegar 17, multiplicar por 100 e depois dividir por 80. E assim sucessivamente. Certo? Com os dados da tabela, podemos construir diferentes tipos de gráficos. Vejamos. O primeiro gráfico aqui, nós temos um gráfico de barra vertical. Então, vocês estão percebendo, ó, as barrinhas... elas são o quê? Verticais. Como é que eu faço esse gráfico? Primeiro, eu vou estabelecer o nome do gráfico. Esse gráfico está falando sobre o quê? Desempenho de quem? Dos candidatos, porque eu estou fazendo com aqueles dados da tabela. Aí eu tenho que fazer o seguinte, traçar uma reta na horizontal e outra reta na vertical. Essa reta da horizontal aqui, eu estou representando o quê? As notas, que é intitulado de classes. Então, eu coloquei aqui 0. Aqui seria a nota 0, provavelmente aqui seria 1, aqui seria 2, aqui seria 3, aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Esse gráfico aqui, a pessoa que elaborou ele, que criou ele, obviamente ele fez dentro de ele usou medidas, ele mediu. Não pode ser assim aleatório, eu fazer de conta que aqui é 1, aqui é 2, como eu falei para vocês. Tem que ser medido, pegar na régua, você tem que medir para ficar os espaços iguais. Então aqui eu tenho as notas. E na vertical eu tenho a frequência, que é o número de candidatos. Então, 0 candidatos, aí seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem 8, aí seria o 9, 10, 11. Aí seria 12, 13, 14, 15, 16. Aí tem 17. Aí teria 18, 19, aí foi por 20. Seria 21, 22, 23 e chegou em
24. De acordo com a tabela, vocês vão perceber o seguinte. A nota 4, quantos alunos tiraram a nota 4? 8 alunos. Então, por isso que eu tracei, ó. Fiz a barrinha vertical e tracei para o número 8. Nota 5, eu fiz a barra e tracei para quantos alunos? 17. A nota 6 para 24. A nota 7 para 20. A nota 8 para 11. Certo? Então, esse gráfico intitulado de barras verticais é um gráfico que vocês vão se deparar muito com eles. Existe um outro. Agora eu tenho um gráfico de barras horizontais. É o contrário. As barrazinhas aqui estão na horizontal. Percebem? Eu vou representar esse gráfico com os mesmos dados da tabela. Desempenho dos candidatos. Então, eu fiz aqui, novamente, uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Só que essa reta aqui na horizontal, eu estou representando agora não mais as notas, estou representando o número de candidatos. Eu troquei com aquele outro gráfico que eu expliquei anteriormente. Então, aqui a frequência, números de candidatos que foram. Tivemos 8 candidatos, 11 candidatos, 17, 20 e 24. Também aqui tem que ser medido, tem que ser dentro dos parâmetros, não pode ser algo aleatório, fazer de conta, tem que ser medido com a régua, para ficar dentro certinho. E na vertical eu tenho as notas, que são quem na realidade? Nota 4, nota 5, 6, 7 e 8. Então, observamos o seguinte, a nota novamente, nota 4. Fiz a barrazinha horizontal. Quantos alunos tiraram nota 4? 8. Nota 5, 17. Nota 6, 24. Nota 7, 20. E nota 8, 11 alunos. Então, o gráfico da barra horizontal também é um gráfico que vocês poderão se deparar em futuros exercícios aí pela frente. Agora vem um outro gráfico que talvez seja o mais difícil, esse intitulado de gráfico de setores. Para representar os dados em um gráfico de setor, é preciso que os valores estejam em porcentagem. Para isso, devemos definir a frequência relativa dos dados observados. Eu estou pegando novamente os dados lá daquela tabela. Eu até simplifiquei aqui e coloquei para vocês. Olha, nota 4. FA significa o quê? Frequência absoluta. FR, frequência relativa. Então, a nota 4 foram 18 alunos, que teve a porcentagem de 10%. Nota 5, 17 alunos, a porcentagem foi 21,25%. Nota 6, tiveram 24 alunos, com 30%, que representa 30%. A nota 7, foram 20 alunos, e a porcentagem 25%. Nota 8, 11 alunos, a porcentagem equivalente 13,75%. Total 80% da frequência absoluta e 100%, que é o todo, somando todos esses valores da porcentagem aí, que representa a frequência relativa. Então, na hora de eu fazer um gráfico de setor, eu tenho que obter, obviamente, aquela frequência relativa. É por isso que eu já coloquei lá na tabela. Estou mostrando novamente aqui para vocês. Como o gráfico é de setores, os dados percentuais serão distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser representada, relacionando os valores das porcentagens. A área representativa no gráfico será demarcada da seguinte maneira. Então, para ficar mais fácil para vocês, vocês vão perceber o seguinte. Eu tenho aqui uma circunferência, certinho? Então, uma volta completa aqui na circunferência representa 360 graus. Certinho? 360 graus. Se eu vou usar se eu vou pintar essa circunferência toda aqui, eu vou ter 100%, eu vou usar 100% dela. Certo? Então, 100% equivale a 360 graus. Agora, vejamos aqui nesse outro exemplo aqui. Se eu pegar metade da circunferência, usar só uma metadezinha aqui, aqui não vai ser 360 graus, vai ser a metade. Quanto é metade de 360 graus? 180, que representa quanto por cento? A 50%. Se eu pegar aqui o todo e dividir em 4, uma partezinha dessa aqui vai representar, sabe quantos graus? 90 graus, certo? 90 graus, que representa quanto por cento? A porcentagem 25%.
5. Se eu pegar esse 25% e dividir no meio, eu vou encontrar quanto? 12,5%, que equivale também a metade de 90. Quanto é a metade de 90? 45. Então, se você pegar isso aqui, ó, se você dividir isso aqui, então 90 duas vezes daria 45. E se você pegar 1%, dá quantos graus? 3,6. Lógico, se 100% é 360, 1% vai ser 3,6. Então, isso aqui é fundamental para na hora que você for fazer os cálculos do gráfico de setor. Você vai olhar por aqui, você vai entender. Vejamos. Concluímos que 1% corresponde a 3,6%. Dessa forma, podemos calcular os ângulos dos dados percentuais da seguinte maneira. Aí, voltando para a tabela. Por exemplo, a nota 4. Foram 18 alunos. Quanto foi a questão da porcentagem da frequência relativa? 10%. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a porcentagem, que foi 10%, e vou multiplicar por 3,6. Por que por 3,6? Porque 3,6 equivale a 1%. 3,6 graus equivale a 1%. Então, vai ser sempre fazer isso, multiplicar por 3,6. Pegar a porcentagem e multiplicar por 3,6, que equivale a 1%, que equivale a 1 grau. Certo? Então, se eu multiplicar 10 por 3,6, eu vou encontrar quanto? 36 graus. Então, no caso, no gráfico de setor, a nota 4 vai equivaler a 36 graus. Eu vou mostrar depois no gráfico aí. A nota 5 foram 17 alunos que teve a frequência relativa à porcentagem de 21,25. Se eu pegar 21,25 e multiplicar por 3,6, vou encontrar 76,5. Então, vai representar 76,5 graus, certo? O que representa a nota 5. A nota 6 foram 24 alunos, certo? Que representava 30%. Aí eu vou pegar 30, também multiplicar por 3,6, que vai determinar, sabe quanto? 108 graus. A nota 7 foram 20 alunos, que equivale a 25%. Aí eu vou pegar 25 e multiplicar por 3,6, que dá quantos graus? 90 graus. A nota 8 foram 8 alunos, que deu a porcentagem de 13,75. Aí eu vou pegar 13,75 e vou multiplicar por 3,6, que vai dar 49,5 graus. Se você juntar tudo isso aqui, vai dar o todo da circunferência, que é quanto? 360 graus. Então, na hora de você saber, quantos graus eu vou usar dentro da minha circunferência? Você vai pegar a porcentagem e sempre multiplicar por 3,6. Mas aí tem um detalhe, você não vai fazer isso de uma forma aleatória. Para construir o gráfico, esboçamos uma circunferência marcando o seu raio. E com o auxílio de um transferidor, traçamos um ângulo com vértice no centro da circunferência, relativo à primeira porcentagem. Então, só é possível você montar esse gráfico de setor se você utilizar um transferidor. Eu até te coloquei aqui para vocês, aqui, por exemplo, você percebe aqui, eu tenho aqui ó, vejamos. Então, no caso aqui, essa partezinha aqui, desse gráfico aqui, representaria quantos graus aqui? Eu teria um ângulo de quantos graus? E aí, eu faria como? Então, vejamos, se eu tenho um transferidor aqui, ele está mais ou menos aqui é 35. Aqui é 35. Aí foi de 35 a quanto? 180. Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Se eu pegar 180 menos 35, para eu saber quantos graus vai dar aqui. Certinho? Eu teria 10 menos 5, ficaria 5. Certinho? Aqui eu tomo emprestado, fica sendo quanto? 7 menos 3, 4. E 1 menos 0, 1. Então, aqui eu teria 145 graus. Certo? Então, se aí você fazer a representação dessa partezinha aqui do gráfico, aqui seria 145 graus. Certo? 145 seria esse tamanho aqui. Se eu tivesse assim, eu fiz a conta e eu achei 145. Como é que eu poderia representar 145? Aí, coloquei o transferidor. Aí eu coloquei aqui de 35, fui até 80. Então, dá quanto? 145. Então, aqui é a representação de 145 graus.
Em seguida, ao marcar o próximo ângulo, devemos considerar o raio traçado, referente à porcentagem anterior, com um dos seus lados e o centro da circunferência com seu vértice. Repita o procedimento até que todos os ângulos sejam marcados. Vale lembrar que o centro da circunferência será o vértice de todos os ângulos. Então, vejamos aqui o seguinte. Na nota 7, que vocês perceberam lá, que representa quanto por cento? Desculpa, representa quantos graus? 90 graus, ó. A nota 7, 90 graus, quando a gente fez o cálculo. A nota 6. Aí eu teria que usar o transferidor também para saber. 108 graus, que é exatamente a partezinha de amarelo, ó. 108. A nota 5 é 76,5 o grau. A nota 5. Então, olha. Aqui. A nota 4, 36. E a nota 8, 49,5. Então, se você juntasse tudo isso aqui, obviamente daria 360 graus, que é uma volta completa. Então, você só vai conseguir determinar esses ângulos, mesmo que você saiba, 90 graus. 90 graus é fácil, porque vejamos, ó, se eu fizer aqui a circunferência, faz de conta que aqui é a circunferência. Eu poderia estabelecer 90 graus. 90 graus aqui, ó, porque eu pego 360 e divido por 4. Então, aqui seria 90 graus. Mas para eu saber, a partir daqui, para eu saber 108 graus, como é que eu ia saber que 108 graus? Deixa eu pegar aqui a borracha. Deixa eu acertar a borracha. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer uma mais ou menos assim. Cadê a caneta? Novamente. Puxando a caneta. Vamos fazer de conta aqui, ó. Aqui eu tenho 90 graus. Tudo bem. Mas como é que agora o restante eu iria traçar 108 graus daqui em diante? Ó, 108 graus. Pelo gráfico aqui, você está vendo que ele vem mais ou menos para cá, ó. Mais ou menos assim. Aqui seria 108. Aqui 90. Sim, mas como é que eu iria saber aleatoriamente? Então eu teria que usar o transferidor. Aqui 90, aí depois eu colocaria o transferidor aqui, aí acharia 108. Aí colocaria o transferidor novamente aqui, acharia 76. Aí colocaria novamente aqui no meio, acharia 36 e aqui 49. Não ficou legal porque eu fiz a mão livre aqui. Então você só consegue fazer esse gráfico de setor usando um transferidor. O transferidor é que mede ângulos. Certo? Vamos que vamos. Feita a marcação dos ângulos, basta pintar os setores e fazer as anotações, fazer a anotação das porcentagens. Sim, beleza. Agora o gráfico está prontinho aqui. Eu tenho o seguinte, desempenho dos candidatos, aí eu fiz a circunferência. Aí, por exemplo, nota 7. Eu sei que a nota 7 representou 90 graus. Eu não vou botar mais 90 graus aqui, eu vou botar assim, nota 7, 25%, que nota 7 representa a frequência relativa de 25%. Aqui anteriormente eu fiz só para mostrar a vocês a questão dos graus. Mas quando eu for dar o meu produto final, no meu gráfico, não precisa colocar os graus não, só para eu saber. Nota 6, 30%, a nota 6, que aí vocês viram que é 108 graus, não é isso? A nota 5, 21,25%, a nota 4, 10% e a nota 8, 13,75%. Certo? Beleza? E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Mais uma vez eu vou pedir a vocês que dê um like aí nesse vídeo que vai ajudar. Quem não se inscreveu, se inscreva. Um abraço e até a próxima aula.